Você sabia que uma condenação por dano ambiental não prescreve, mesmo que tenha virado uma dívida em dinheiro? O STF confirmou isso no julgamento do tema 1194 da repercussão geral. Fica comigo que eu vou te explicar de modo muito simples e objetivo cada ponto dessa decisão. Esse é um tema muito importante que certamente vai ser cobrado nos próximos concursos, portanto fique atento a cada ponto da explicação. Então vamos entender o caso concreto que motivou o julgamento de hoje. O caso analisado pelo STF envolvia um homem que foi condenado criminalmente por causar dano ambiental. Então ele construiu muros lá, aterrou uma área de preservação permanente, isso causou um impacto ambiental e isso gerou uma condenação criminal desse cidadão. Então, a pena inicial que foi aplicada para ele foi uma pena de prisão e essa pena foi convertida em uma pena restritiva de direitos, consistente na recuperação daquela área degradada e na execução de um projeto ambiental que tenha sido aprovado pelos órgãos ambientais. Ocorre que ele não cumpriu a sua obrigação integralmente. Então essa obrigação dele, que era uma obrigação de fazer, ou seja, de executar um plano para a recuperação da área, ela foi convertida numa obrigação de pagar. Ou seja, ele foi condenado então a pagar para que outra pessoa fizesse essa recuperação que ele não fez. Anos depois, contudo, o juiz, lá no primeiro grau, entendeu que o direito de executar essa sentença estava prescrito. Ou seja, aquela condenação transitada em julgado, ela não poderia ser mais executada em função do decurso de um longo prazo. Então foi esse o cenário que chegou ao STF. O que é que o Supremo Tribunal Federal decidiu? O STF entendeu que quando se trata de um dano ambiental, pela importância que o ambiente tem, que o meio ambiente preservado tem, não existe prescrição para executar essa sentença. Isso ocorre ainda que tenha havido uma mudança de uma obrigação de fazer para uma obrigação de pagar. Então, mesmo que aquela reparação ambiental de corrigir o meio ambiente, de restaurar o meio ambiente, ela tenha sido convertida em uma obrigação de pagar dinheiro, isso não faz com que se perca a própria natureza ambiental daquela condenação. Então, mesmo que tenha virado dinheiro, a obrigação de pagar a quantia, ainda assim não vai correr a prescrição. O dano ambiental, portanto, é imprescritível, mesmo que sua reparação tenha sido convertida em pagamento de dinheiro. Por que isso acontece? O Supremo entendeu que o meio ambiente é um direito coletivo, fundamental, de todos, inclusive das próximas gerações. Então isso vale tanto para condenações que mandam reparar fisicamente a área danificada, que se chama uma obrigação de fazer, quanto para aquelas que impõem um pagamento, ou seja, uma obrigação de pagar. Então, mesmo que o condenado ache que virou apenas uma dívida comum, o STF firmou. Continua sendo uma obrigação ambiental e por isso não prescreve. Vamos ler agora a tese para que a gente possa fixar bem o conteúdo. É imprescritível a pretensão executória e inaplicável a prescrição intercorrente na execução de reparação de dano ambiental, ainda que posteriormente convertida em indenização por perdas e danos. Então, em resumo, a regra é que o dano ambiental não prescreve e o responsável responde para sempre, mesmo que aquela condenação vire uma obrigação de pagar a quantia. Curtiu esse conteúdo? Um conteúdo muito importante, vai cair nas provas de concurso. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa entender melhor as decisões do Supremo Tribunal Federal. Até a próxima!